Seja muito bem-vindo, meus quesitos. Ismael Novaes falando aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante aqui nesse episódio. Muito interessante, porque um caso de true crime voltou a ser muito falado aí por esses dias. Um caso muito interessante. E a gente trouxe uma convidada aqui hoje para falar sobre isso. Eu acho que não só pela série, mas pelo que tá acontecendo hoje com essa pessoa, né? Que é um absurdo, né? Você, como disse a nossa convidada, ganhar 8 milhões de seguidores no Instagram por ter matado a mãe. Então, a Nanda aqui, Nanda, muito prazer, né? Prazer. Polêmicas. Hoje o assunto vai ser bem polêmico. É o que eu espero. A Nanda veio nos contar mais sobre a história. Sobre essa história, sobre tudo que tá acontecendo. E, cara, acho que antes da gente entrar em todo esse mérito do que tá acontecendo hoje, né? A gente tem que entender um pouco também da história da Gypsy, né? A gente não precisa também ir a fundo, mas assim, entender desde o começo o que aconteceu com ela. E aí, o que você entende desse caso, Nanda? O que você acha desde o começo, assim, tudo que aconteceu com essa menina que é uma culpada ou uma inocente de ser culpada? Acho que essa é a grande dúvida, né? Será que a Gypsy Rose é inocente? Ela é culpada? Ela foi uma vítima ou ela é uma assassina? E assim, existem muitas coisas sobre esse caso que é muito importante a gente esclarecer. Então, qual que é a história da Gypsy para quem não sabe, para quem não conhece? A Gypsy Rose, tem muita gente que não sabe que ela era uma child star. Então, ela era uma celebridade dos programas tipo Domingo Legal. Tipo, antes da doença dela? Com quantos anos, ela mais já ou menos? era... Quando ela ficou criança... Vou começar pela Didi. Vamos falar sobre a Didi, que é essa mãe maravilhosa, que é um exemplo de mãe. Eu acho que o que eu mais gostei, assim... Claro, eu não acompanhei o caso a fundo da Gypsy. Eu assisti a série, assisti os documentários ali. A série, só pra deixar claro, a série que o Ismael tá falando é a série O Ato, né? Ela não tá disponível gratuitamente, nenhum streaming. Ela tá dentro da Amazon Prime Video na Lionsgate pra ser alugada. Mas o nome da série é The Act, né? Ou O Ato, pra quem quiser assistir a série sobre esse caso completo. E a mãe é muito carismática, né? Ela é muito carismática. Ela é muito carismática. E existem várias coisas sobre a Didi que é muito importante a gente esclarecer. E a primeira delas eu já quero falar sobre... Será que a mãe da Gypsy Rose era uma mãe narcisista? Porque isso é uma confusão. As pessoas acham que ela era uma mãe narcisista quando ela não era. Ela tinha uma síndrome, que é a de Munchausen, que fala... Munchausen, alguma síndrome assim chamada. Então, assim, ela tinha uma doença psicológica. E a própria Didi, ela fala, as pessoas acham que eu odeio a minha mãe. Eu nunca odiei a minha mãe. Ela seria uma ótima mãe para uma pessoa que era doente de verdade. Então, ela participava dos programas. A mãe dela colocava ela pra participar dos programas, tipo o Gugu. Isso. Como que tudo isso começou na vida dessas duas? Então, era uma mãe e uma filha. Uma garotinha muito fofa, muito carismática. Uma mãe também muito carismática. Se você olhasse pra elas, elas são aquela tia querida, aquela tia que você abraça, que você gosta. Uhum. E, bom, quando ela era mais nova, né? Ela teve essa menina e... Ela ela era casada, esse é um grande ponto. Ela era casada, casou bem nova, e ela levou a filha ao médico, começou a falar que a Gypsy estava tendo ali parada de respirar durante o sono. Sim. Então, enquanto ela dormia, ela parava de respirar. Tipo a apneia, né? Era uma a apneia do sono, né? Isso. E ela, mais ou menos, quantos anos ela tinha? A Gypsy era um bebê. Bebezinha ainda? Ela era um bebê. E o pai da menina nunca viu isso acontecendo, e os médicos também nunca viram isso acontecendo, mas ela insistia. Ela tinha feito algumas aulas de enfermagem. Então, ela conhecia muitos termos de enfermagem. Ela conseguia conversar com o médico. Só pra meter o louco. Ela conseguia conversar com os médicos de uma forma meio manipuladora. É isso que eu fico na dúvida, assim, da mãe, porque ela é uma figura muito misteriosa, assim. Será que era carência, que começou ali uma parada de meio carência, meio psicopatia? Não dá pra entender, né, a parada dela. Será que ela era uma psicopata ou será que ela era uma pessoa doente que precisava de ajuda? E isso é só mais uma falha do sistema de saúde dos Estados Unidos. Então, esse é o grande contexto aí dela, né? Então, assim, a Didi, ela percebeu que ela recebia muita atenção quando a Gypsy ficava doente. E desde então, a Gypsy nunca mais parou de ser doente. E ela confirmava que a menina tinha várias coisas. Então, assim, a própria Gypsy descobriu que ela não tinha câncer quando ela já estava na cadeia.
Então, tipo, você vai lá e você tem uma criança, e essa é a síndrome. A síndrome é uma síndrome de você induzir uma doença em uma criança ou a si próprio Pra para chamar receber atenção pra atenção. si, né? Então, o que a Didi queria esse tempo inteiro? Atenção. E aí, beleza, ela com essa criança, eles começaram a receber algumas doações. Ela ficou em uma casa de abrigo quando teve um furacão. E aí ela sempre contava uma história muito triste e muito bem calculada. De que ela tinha sido abandonada pelo marido. Então ela tinha ali uma filha super doente. Ela não tinha como ter um trabalho porque a filha dela era muito doente. E aí ela vivia de doações. Ela recebeu uma casa do governo. Elas receberam viagens. A casa, inclusive, né, ela é, pelo que dá pra ver, pelo que eles falam, até na série, ela era toda equipada, né? Tinha rampas e tal, pra ela subir de cadeira de rodas. Eu e imagino, tal. tipo assim, porque a gente sabe que nos Estados Unidos é muito mais complicado do que no assistencialismo, né? Exato. E ela conseguiu driblar, assim, o sistema, né? Pra fazer tudo isso. Talvez isso até, tipo assim, ela tinha uma síndrome, obviamente, mas mostre um traço de psicopatia. Geralmente, psicopatas têm mau o poder caráter. de... Não, mas Eu tô tentando aqui falar, não, ela era doente. Não, mas é porque a psicopatia, ela tem essa parada de você conseguir induzir as pessoas, né? De você ser Sim. sedutor. Ela podia usar o carisma dela como um escape de sedução pra poder fazer forçar a vontade dela E ela contra usava os dois, né? O outras tanto pessoas, da filha quanto da mãe, né? Exato. E assim, acho que tem algo que sempre me pega muito nessa história, que é, não importa qual seja a sua síndrome, a sua doença, mas o tanto de tempo que ela conseguiu machucar a própria filha. Nossa, isso Você aí cria dá um neném, você pega uma criancinha. É uma coisa, né? Começou a tratar como objeto, Exato. né? Tipo assim, em troca disso eu ganho atenção. E essa síndrome, ela não é muito rara. Ela acontece. Sim, mas quando ela levava ela pros programas, ainda não rolava isso, essa Não, parada. a Gypsy cresceu como uma criança muito doente. E aí teve um furacão, elas perderam tudo. E aí, isso pra Didi foi tão bom, porque ela trocava de médico até achar um médico que aceitasse a teoria de que a Gypsy Tinha estava muito perdido. doente. Tinha E a perdido Gypsy os documentos explica. ali no furacão, né? Tinha A essa parada Gypsy também. explica Né? isso, de tipo, ela falou assim, quando era um sintoma físico, porque tem muita gente que pensa, como que ela não sabia que ela era doente? Como que a Gypsy Rose não sabia que ela não era doente? Ela falou que os sintomas físicos, ela conseguia perceber que era mentira. Então, Aham, assim, sim. quando alguém falava pra ela, levanta, ela conseguia levantar. Só que a mãe dela falava sobre sintomas não visuais, Aham. não físicos. Você tem câncer. E ela é uma criança, né? Se você for parar Também. também tem esse detalhe. Exemplo, eu tô doente. Quando você fala com uma criança que está doente, ela não sabe Não que ela sabe. tá doente. Não pode fazer isso. Então tem muito essa questão. Tinha essa parada também, né, de que, tipo, a Didi falava que ela tinha um atraso no cérebro, então, além dela também como ela foi muito cercada, ela não tinha uma mente tão evoluída, digamos assim, a Sim. mãe dela ainda reforçava isso, falando que ela tinha o cérebro dela não tinha desenvolvido muito bem, então ela tinha uma mentalidade de uma criança. Embora ela não fosse criança, a mãe dela mentia falando que ela tinha a mentalidade de uma criança. Exatamente. E ela tinha aquela voz fofinha, aquele jeito. Até hoje Ela tem até hoje, ela tem até hoje. criança, Ela é né? essa menina, ela é bem meiguinha. Ela é bem meiga, né? E outra, a referência da Gypsy, ela foi o quê? Televisão. O que a Gypsy tinha? Tirando a ideia da mãe? Televisão. A Gypsy aprendeu a ser gente, sem ser pela voz da mãe, com série de TV. Foi assim que ela se criou, sozinha. Então, tudo que ela conhecia, se sua mãe tá te falando... Cara, se sua mãe fala, sai com o guarda-chuva, você sai. Se a sua mãe tá falando pra você, vamos raspar a sua cabeça, porque o teu cabelo vai cair e vai ficar feio, você raspa. Uma das revelações que ela fez agora, que bombou, né? Tava em todos os lugares. Os dentes da Gypsy sempre foi uma questão. A mãe dela tirava. Ela tinha dentes saudáveis, que a mãe dela arrancava pra fingir que ela era doente. Você tá maluco? Eu não Caraca, tinha mano, como que no alicate, assim? Imagine. Como eu É não louco. sei, mas isso aconteceu. Então, assim, era um abuso psicológico de outro nível. E aí, ela, como uma criança, não conseguia reagir. E aí, pros programas de televisão, você chegar com uma menina doente, uma criança doente, e as empresas fazendo grandes doações, era uma história que vendia muito rápido. A Gypsy e a Didi apareceram em programas de TV, ganhando essas doações. A casa é a Casa Rosa. É uma casa que era rosa. E digo mais, a Didi, se ela é psicopata, ninguém saberia. Você não saberia, você não saberia.
Porque de final de semana, na Casa Rosa, ela fazia sessão de cinema para as crianças. Ela era uma vizinha muito querida. Ela fazia pipoca, ela colocava um estúdio ali, o bairro da Casa Rosa é um bairro pobre. Uhum. Então ela pegava todas essas crianças e colocava dentro da casa dela e passava a sessão de cinema. E falava, eu e a minha filha, que é doente, a gente está viajando aí aos Estados Unidos porque a gente não tem como se manter e eu fujo do pai dela. Porque o pai dela é uma pessoa ruim. Ele batia em mim. Uhum. Então eu tinha medo dele com a Falava Gypsy. que ele não pagava pensão, né? Que abandonou ela. Mas né, você sabe, tipo assim, é que é muito complicado o negócio de ela ser uma atração, né? Mas será que em qual momento a mãe da Gypsy virou esse monstro? Ela começou... Porque eu acredito que tem a relação de ela ser carente, né? Muito carente ali. Mas em qual momento ela começa a enxergar a filha dela como um produto que ela se beneficia, né? Essa é a real. Né? Eu acho que isso é a síndrome, mas as coisas começaram a ficar mais complicadas conforme a Gypsy foi crescendo. Sim. Né? Porque aí, com uma criança, você faz o que você quer. Agora, com pré-adolescente, é bem difícil. Uhum. Com um adolescente, é muito mais. Com um adulto que você fala pra ele que ele é um adolescente, elas tinham muito conflito. Esse conflito aí de cabeça, principalmente, né? A gente vai chegar lá, né, em relação à questão da idade dela. Mas, cara, a gente falou muito da Didi, mas foi uma coisa que a gente conversamos aqui em bastidores também. Que, cara, o governo ali, né? A parte que fazia as paradas dos médicos, né? Que davam dava um aval pra mãe dela fazer tudo isso, é tão culpado quanto a Didi também, pelo que fizeram com ela. Porque, tipo, fizeram cirurgias com a menina sem ela ter nada. Exatamente. Chegaram a tirar alguma coisa, órgão dela? Cara, eu acho que o dente dela não saiu na Deve- faca, Não, né? Ela Eu teve acho que ela... Fizeram uma cirurgia no olho dela lá, que ela usava aqueles... Exatamente. Aí, tipo, ela não tinha nada. Como, né? Essa é uma grande questão do sistema de saúde dos Estados Unidos. Primeiro de tudo, não é gratuito, né? Ele é pago. E aí, assim, tudo é muito caro quando a gente fala sobre saúde Sim. nos Estados Unidos. E aí, tem muito médico mau caráter. Que eles falavam, não, então ela tá doente. Se você chegasse nele e falasse assim, tô com dor de barriga, ela teve uma apneia do sono. Ela parou de respirar durante a noite. Eles não faziam o exame, não. Falava, beleza, então ela teve Só mesmo. queriam os medicamentos. Então, vamos lá, vou cobrar aqui, ó. Beleza, então traz ela aqui. Não sei quantos mil. Aí a Didi ia lá e conseguia através de doação. Porque também tinha a parada de ela conseguir os receituários, né? E se fizesse o médico ali, o médico que é safado, fizesse o procedimento, ela ia ter como comprovar que o procedimento foi feito, né? Mas Exato. me lembrou muito aquele filme Máfia da Dor, você assistiu? Da Sim, Netflix? Que é sério. o do... Nunca assistiu? É o do Chris Evans com a Emily Blunt. Máfia da Dor é basicamente também um filme baseado em fatos reais. Não necessariamente nos fatos, mas ele é baseado em uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, em que eles tinham um remédio lá, que eu esqueci o nome da... Um remédio pra curar alguma doença Não é pra de curar, dor. Tipo, é pra curar... dor, né? Pra aliviar a dor. Era um remédio aliviador, só que viciava esse remédio aliviador. E aí eles começaram a vender esse remédio como um alívio pro câncer. Então a galera que tinha câncer começou a tomar em grande quantidade e os médicos que receitavam ganhavam, tipo, um puta dinheiro por fora. Sim. Então eles, acho que é muito isso, por né? receita, né? Eles... Cada vez que ele receitava, ele ganhava, tipo assim, o remédio custava $30, ele ganhava 10%, 5%. Caraca. Então lá fora tem muito isso, do médico que receita, então talvez funcionasse dessa forma. Se eu receitar tal remédio pra Gypsy mesmo, ela não tem nada, pelo menos tô ganhando o meu. Esse remédio não vai fazer mal pra ela. Eu acho que eles nem conferiam. Eu acho que eles não estavam nem aí. Inclusive, se eu fosse a Gypsy, eu meti um processo de danos nos Estados Unidos. Ela conseguiria. Porque Ela conseguiria ganhar. a menina, realmente, ela passou por vários procedimentos médicos. Ela passou por muitos médicos. E aí, qual que era a grande desculpa da Didi? Não, a gente perdeu no furacão. Teve um furacão, levou todos os nossos documentos, eu não tenho os prontuários médicos. Como comprovar, né? Eles não chegavam a conferir se a menina estava doente ou não. Mas se eu não me engano, teve um médico, né? Que alertou, né? Tentou. Tentou alertar. Não deu em nada. Inclusive, até hoje, existe uma denúncia anônima de maus tratos com a Gypsy. Ninguém sabe quem fez. Isso aconteceu em algum momento da vida dela. Ela já era maior, já tinha aí os seus 12, 13 anos. Existiu uma denúncia anônima. Existiu. E aí, quando os policiais chegaram até ir lá, tal, bateram na casa, não dava em nada. Ela era um amor. A Didi era um amor. A hora que você via aquela mulher sofrida... Mãe, né? Meu, é muito manipulador. Isso que eu tipo acho assim, que é você fogo, pode até né? falar assim, cara, não dá pra ter certeza que era psicopata, mas só essa parada de ser tão manipulador a ponto de todo mundo...
ao seu redor, assim, não conseguir desvendar quem você realmente é muito Não, sinistro, tá ligado? É assim, tipo... Você falou que ela chamava todo mundo, né, pra casa, pra ficar perto. Então, Você é louco. eu acho, mano, é complicado que ela via a menina como uma renda e ainda assim ela queria ser boazinha, tá ligado? Ela era uma fofa. Cara, é um puta disfarce. Ela era uma fofa. Ela sabia se disfarçar no meio... Assim, quem vai desconfiar que eu maltrato minha filha se eu chamar um monte de criancinha e cuidar delas tipo, aqui, botar aqui tá com as ligado? criancinhas, velho. Não, ela era o mestre do disfarce. E ela era muito boa em mentir pras pessoas. Então, todo mundo... Assim, umas pessoas ou outras, alguns vizinhos, principalmente, começavam a desconfiar. Falavam, meu, é um pouco demais essa história, muita né? bondade, né? É aumentado essa história. E aí é quando a gente tem a Gypsy começando a crescer e ela pedia pras pessoas não falarem pra Gypsy a verdade. Então ela falava assim, antes de você conversar com a Gypsy, ela ia te chamar num cantinho e era aí que a máscara começa a cair. Porque eu tenho pra mim que ninguém consegue segurar uma máscara muito tempo. Então, em algum momento, a Didi ia te chamar no canto e falar assim, então, deixa eu te falar, não pode falar com a Gypsy sobre isso, isso e isso. Porque ela tem 14 anos mental. O pai dela, no aniversário de 18 anos, ligou pra Gypsy e ele não pôde falar com ela. E se ele falasse, a Didi pediu para que ele não contasse que ela estava fazendo 18 anos, porque a Gypsy achava que ela tinha 14. A Gypsy nunca achou que ela tinha 14, ela não sabia quantos anos ela tinha. E tinha o lance também de ela mentir a idade, né, da menina. Mas, mano, como... É porque a Gypsy até hoje ela tem um aspecto meio juvenil. Né? Eu acho que é do próprio remédio e tratamento que ela fez, né? Cara, é porque assim, também a gente tem que lembrar que o caso aconteceu muito recentemente. É de 2015, Sim, né? 2015, É tipo, muito recente. é menos de 10 anos, Exatamente. assim, tanto que ela foi solta, né? Porque cumpriu A a pena ali, ela foi em regime semiaberto, ela saiu agora, né? Cumpriu 85% da pena. E é muito recente. Só que a Gypsy, ela não tinha acesso à internet. É verdade. Então, Tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda quando você não conhece o mundo real. Exato. Tanto que ela tinha um perfil falso, que ela acessava a internet depois que ela, né, conheceu algumas outras pessoas. Só que, meu, é muito fácil você colocar a pessoa numa bolha e, como a Ananda falou aqui, tipo, você manipular ela. Sim. Tipo assim, não, você tem essa doença, você é assim, você tem a mentalidade assim, porque, tipo, você não vai conseguir pesquisar. Putz, ó, tenho isso, Exato, isso. Saca? exatamente. Não, e era tudo, o mundo era delas duas. Então, isso é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma mulher que tá induzindo uma doença física numa criança saudável, ela era uma boa mãe. O mundo da Gypsy e da Didi era ótimo, elas se amavam, elas brincavam. Se você fosse 342 vezes pra Disney, você não ia ficar doente. Não, e tem, mas não tem fotos dela? Porque Elas Tem, ganhavam tem. viagens, elas faziam muita coisa juntas. A Gypsy, ela gosta muito de cosplay. A Gypsy é doida por cosplay. Quem começou com esse negócio de cosplay foi a própria mãe. A Didi se vestia junto com ela e tamo junto. Ela era meu sonho de mãe. Porque quando falava pra minha mãe que eu gostava do Naruto, minha mãe dava risada, assim. Falava, tipo, beleza, vai lá. Fica lá, então. a diferença é que a minha mãe não me arrancava meu dente. Exatamente. Ela era uma querida, assistia Naruto com ela, Você só tirava falou- o dente dela. Você falou dos dentes dela, né? Que ela revelou que a mãe dela arrancava. Mas eu lembro que na série os dentes dela estavam todos podres por causa dos remédios, né? Da acidez dos remédios que ela tomava. E também ela levantava de madrugada. Ela comia um monte de doce escondido, né? Então o dente dela foi apodrecendo. E a mãe dela falava que ela não podia comer doce, que ela tinha Então, diabetes. Tem toda essa questão também. Como a mãe da Gypsy, ela conseguia esconder dos outros, né? Porque tem a questão, mas... Cara, porque a Gypsy, ela começava a revelar algumas coisas, né? Eu Sim. posso comer doce, eu posso comer isso. E você sabe como era essa relação das duas? Porque uma começou, acho que, ter conflito com a outra, né? Assim, na verdade, esse foi o ponto. A Gypsy, ela começou a conhecer um pouco do que era o mundo. E ela via as outras pessoas fazendo e ela não sabia por que ela não podia. Então ela começou a querer experimentar. E isso eu acho que é um conflito de mãe e filho, qualquer filho na adolescência. Ela queria. E assim, por exemplo, teve um caso de uma vizinha que, né, chegou a dar ali um doce pra Gypsy e quando a Didi descobriu, ela ficou furiosa. Ela ficou muito brava. E aí, se você tem uma mãe falando pra um outro... O grande ponto da Didi é que ela nunca falou com a Gypsy. Ela falava pros adultos. Sim. Então, ela recorria aos adultos. Quando ela recorria aos adultos e falava, minha filha não pode comer doce, você vai lá e vai dar doce pra uma criança que tá numa cadeira de rodas? Sim. E se acontece alguma coisa com aquela criança? A responsabilidade é sua. Você vai passar por cima da mãe?
Então, esse pra mim pega muito nesse caso, que a Didi, ela não só usou uma doença, ela não tem só um título de narcisista ou de Munchausen ou de qualquer coisa. Ela tinha o título de mãe. E ela fez um proveito disso da forma mais obscura que eu já vi alguém fazer, sabe? Que aí você vai lá e você fala, é isso, 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 e acabou. E a Gypsy não conhecia o mundo o suficiente pra ser rebelde o suficiente pra fazer alguma coisa diferente. Então, quando o acesso ao mundo dela foi às séries, e ela começou a entender e começou a querer e começou a fazer escondido como qualquer criança faria. Começou a querer viver, né? Até então, porque ela Tava mesma, presa. as declarações dela é que, tipo assim, ela é mais livre na prisão do que quando ela vivia com a mãe dela. Então, tipo, o sentimento dela sempre foi de liberdade, nesse sentido, né? Eu preciso conhecer o mundo e preciso me libertar disso pra conhecer. Não, imagina você ser uma adolescente, né? Não poder fazer nada, saber, né? Que ela começou a ter uma noção que ela não era tão doente assim. Exato. Né? E aí a mãe dela medicando ela com medicamento, com insulina. Com o que ela passou e com a prisão, ela perdeu 30 anos da vida dela, basicamente. Exatamente. E foi uma noção gradativa. Então, assim, a Gypsy, ela foi entendendo que ela não era tão doente. Então, ela foi comendo doce e vendo que ela podia comer doce. Ela foi... Andar. Então ela sabia que ela podia andar. Ela sabia, ela só achava que era melhor não. Então, não é que ela não sabia que ela era doente. Ela tinha algumas ideias, ela percebia que ela não era tão doente assim como a mãe dela falava. Mas ela não queria ir contra a mãe. Talvez tem muito essa parada de ela não querer confrontar a mãe dela, Exatamente. né? Então, eu acho que talvez ela não percebia o quão mal era aquilo que a mãe dela tava fazendo. Ela sabia que, tipo assim, a mãe dela tava mentindo pras pessoas. Ela começou a ter essa noção mais velha, tipo assim, minha mãe tá mentindo pras pessoas pra gente ganhar isso aqui. Só que ela não tinha noção do quão grave era aquilo pra vida dela. E também tem o lance da informação, né? Porque se você for comparar hoje a informação que os adolescentes, as crianças têm para a informação que ela tinha, Também. Cara, é um mundo Exatamente. completamente diferente. Fantasioso, porque ela só via série. Sim. Mas e começa a mudar, né? O conflito entre elas começa a ficar maior justamente num tipo de Comic Con, não é? Exato. Que ela foge pra uma parada assim Sim. e tal, não é? Inclusive, a vida da Gypsy Rose foi tão fantasiosa que ela acreditava em voodoo. A mãe dela falava pra ela que fazia uns voodoo e ela acreditava. Então, assim, ela acreditava que magia existia até quase adulta. Porque ela achava que ela era uma adolescente. Como assim magia não existe? Opa, assuntos polêmicos. E assim, aí beleza. Mãe super apoiando a paixão da filha. A Gypsy gostava muito de cosplay. A Didi não achava que era uma coisa, uma ameaça, né? Pelo contrário, achava super legal, porque na cabeça dela ver a filha ali fantasiada de Cinderela. Falava, beleza, ela tá seguindo o protocolo de que ela é infantil. Tipo, colocar ela na fantasia da fantasia. Exatamente. Tipo assim, elas viviam uma grande fantasia fisicamente. E a Gypsy, ela foi pra uma Comic Con com a mãe e ela conheceu um cara. Porque tem isso também, a Gypsy era meio danadinha pra meninos. Ela conheceu um cara e ali com o cara, ela chegou a ir com ele. Mas o cara inclusive, era bem mais velho, o cara. Maior de idade. Mas o grande ponto é que o cara tinha, acho que 30 e a Gypsy tinha 18. Já era mais velho também. Só que a mãe falou que ela tinha 14. 14. E o cara entrou em pânico, assim, porque ela tava indo. Só que ela era tão inocente que ela fez um grande plano de fuga na cabeça dela. Vou fugir da minha mãe, vou escapar disso daqui. Porque ela sabia que ela não queria viver aquilo. O que ela fez? Saiu andando com o cara. Tipo, a mãe dela tava lá. Ela saiu andando, o cara não tinha um carro. Como que ela ia fugir? Ela queria fugir, mas ela não sabia como era um plano de fuga. Muito inocente, né? Muito inocente. É porque você imagina, ela ficava presa em casa, ela não podia sair. Então ela não sabia, tipo assim, vou pegar um ônibus e tal pra tal lugar. Táxi. Exato. Pra onde? Que lugar? Pra onde? Não é? tem informação, não Pago tem GPS. Pago com o quê? Mas aí, nesse caso, na Comic Con que começou meio que o conflito entre as duas. Aí a Didi percebeu a gravidade. Aí a Didi percebeu a gravidade começou a do mudar. quanto a Gypsy já estava entendendo das coisas. tendo a noção, né? E ela começa a ficar mais rígida. Então ela tira o computador da Gypsy. Só que quando ela faz isso de tirar a única escape que a Gypsy tinha, que era o computador, a Gypsy fica com muita raiva. Ela começa a sentir muita raiva da mãe. E o relacionamento delas nunca tinha sido de raiva até aquele momento. Mas é uma parada que a gente não comentou também, que é importante, né? Principalmente
além dela manipular a filha dela, né, com as mentiras e tal, ela também dopava a Gypsy, né? Dopava? esse lado. Tomava Tomava um monte de remédio e ela ficava, tipo, zonza e tal. É igual você tomar hoje um remédio, um tarja preta. É verdade, né? Que ela, assim, ó, ela ficava meio mole. Exatamente. Meu, a Didi, ela era tipo aquele seu amigo que fez um mês de medicina e começa a falar, não, sou Toma médico. dipirona. Ela fez algumas aulas de faculdade de enfermagem. Mas ela conhecia sobre medicamentos. Então ela conseguia mesmo, assim, essa menina tá dando muito trabalho, toma aqui, toma um remedinho, vai dormir. Daqui a pouco você volta. Ela tinha essa consciência, a Didi fazia isso com a Gypsy. Porque ela tinha que controlar a filha dela, né? Tipo assim, mano, se ela abrir a boca eu vou presa. Porque eu acho que ela sabia de Exato. tudo. A mãe dela, em nenhum momento, ela era inocente, né? Ela sabia que ela ia ser presa, sabia que ela tava manipulando a filha. A mãe dela, no sistema judiciário dos Estados Unidos, pegaria prisão perpétua, assim. Com certeza. Por enganar, Em alguns por estados- cárcere privado, por enganar o governo dos Estados Unidos. Mano, por tudo, mano. é difícil o caso dela, porque além de ser mãe, né? Cara, ela não fez. Tipo assim, ela tinha alguns problemas de saúde, a mãe dela, né? Tinha. Da Gypsy. Quais eram? Da Tipo Didi. assim, da Didi, né? Não sei falar sobre o que que ela ela tinha tinha. exatamente, Tinha mas ela não era uma mulher saudável, né? né? E eu acho que foi aí que ela pegou o gancho. Sim. Tipo, porque ela tem a síndrome que quando você induz doença pra ganhar atenção. E isso é complicado também, porque nem dá pra saber se ela é doente ou não. Porque ela tem uma síndrome que induz doença. Então ela falava que ela tinha, mas será que ela verdade. tinha? Pô, tô com dor de cabeça, a Tô mulher com- tá suave. Será que era. Exatamente. Então, assim, quem era a Didi, a mãe da Gypsy Rose? Meu, eu consigo falar vários. Narcisista, síndrome de Munchausen, doida, estelionatária, tipo. Ah, é muita coisa, é muita coisa. Mediciner, ela era tudo de ruim E, do cara, mundo. eu não sei quanto tempo depois dessa parada que aconteceu na Comic Con, né? Dela, não era na Comic Con, era numa con ali, sabe? Era um Assim, evento de cosplay. Era menorzinho, sabe? E ela gostava de participar, ela tava, inclusive, acho que até com uma peruquinha da Ariel nessa aí, não famosa, é? Porque Verdade. Foto. o mais da hora é que tem foto, tem tudo mano. O documentado. caso aconteceu Cara, em 2015. Meu, o vídeo dela cantando pra galera é idêntico a menina, eu esqueci o nome da atriz, de The Act. Ai, Eu sei. Ela é famosa também de um ela filme fez de a Barraca romance. do Beijo. Isso. Ela... Cara, a cena que ela faz cantando ali naquele evento é idêntico. Você pega a imagem real assim, depois na série, mano, tipo, surreal, assim. É bem pesado Eles ver fazem. as imagens reais desse caso Também. quando você sabe o que tava acontecendo com a Então, menina. você se assusta, né? É bizarro. Será que a Gypsy, ela assiste essa? Ela não assiste. A Gypsy saiu agora da cadeia, né? E ela falou um pouco sobre isso. Ela falou que ela não precisa assistir a série, porque ela viveu a série. E tem muita coisa... Hollywood, né? Quando a gente começa a retratar uma história, a gente dá aquela Tem que dar, enfeitada. né? Tem que dar o... Então a série The Sim. Act é uma série muito boa. Quem quiser assistir pra conhecer mais sobre o caso, tem que assistir. Só que tem coisas ali que não são reais. Então a Gypsy em si ela não assistiu, mas ela tem família. Na verdade, o pai dela sempre foi presente. E a madrasta da Gypsy assistiu as séries. E tem muita coisa que ela realmente fala que tem coisas muito reais, tem coisas muito falsas. Mas a Gypsy fala que ela tem muitos pesadelos. Então ela não vai se arriscar assistindo uma série. Ela só ia ferrar mais com o psicológico psicólogo dela, dela. vendo. Tipo, o pai dela, tipo assim, ele era presente na vida dela, mas ele não via ela, né? Não Tipo, via ela, Ele era telefone. presente, ele mandava dinheiro, ligava pra ela sempre. E tanto que no julgamento, tipo, quando ele viu a filha dela saudável, tem lá as histórias que ele vê ela saudável, ele se assusta. Que ele vê ela andando. Foi a primeira vez que ele viu viu ela andando, desde que ela era um Entendeu? neném. Eles se abraçam e tal. fica de boa. Caraca, mano. Não, ela tem outros parentes, então, além do pai, mãe. Ela tem a família do pai. O pai casou de novo. O pai dela é super querido. Ele Uhum. casou de novo, ele tem uma família, ele tem outros filhos. E ele pagou a pensão sempre. Ele deu o computador, quem que deu pra Gypsy? Foi ele. A Didi nunca ficou desamparada. Cara, ela colocou. A Didi colocou a Gypsy numa bolha tão fechada que nem família chegava, tá ligado? Caraca. E quando o pai isso dela mesmo. falava com ela, sempre com esse Telefone filtro. e tal. Sempre com esse filtro de cuidado com o que você vai falar, porque ela é muito infantil mentalmente. Então ela sabia manipular muito bem a situação. A né? gênia, ela é uma E gênia. eu não sei quantos anos depois desse episódio da Con, que aconteceu, né? Dessa Comic Con aí. Mas foi logo, tipo, foi meio que logo em seguida, né? Que ela começa também a ter um perfil falso na internet, né? Isso. Pra poder trocar ideia com outras pessoas, né? É porque depois desse episódio da Comic Con, a Didi começa a restringir o acesso dela na internet. E aí ela precisa criar esses perfis falsos. Inclusive, ela teve uma conversa com a vizinha,
que a Gypsy perguntava pra vizinha sobre namorado. Que ela queria ter um namorado. Já tava na adolescência, tipo, né? a vizinha falava do namorado dela, não é? Tipo, Isso, contava ali dos romancezinhos que ela vivia e tal. Que a vizinha é a que retrata na série? A Sim, que, mas que tem um dela. ponto, assim. A própria Gypsy falou sobre isso. Que na série, a vizinha é tratada como um super mau exemplo, né? Uma menina mais Sim. pra frentona. E não, é uma menina super normal, mas na visão da Didi, essa menina tava desvirtuando a Gypsy Rose. Quando, na verdade, a Gypsy Rose era só uma menina muito curiosa. E ela começou a perguntar pra vizinha. Tipo, queria entender, queria saber do mundo. E ela tinha essa amizade muito próxima. E ela comentou com a vizinha que ela tava ali de rolinho com um web namorado. E a Didi pega essa conversa. Quando a Didi descobriu que a Gypsy Rose conversava com homens na internet, a máscara dela caiu quase que de imediato. Ela tirou o computador da Gypsy. Pra Gypsy usar a internet, tinha que ser só quando a Didi estivesse dormindo, porque se ela tivesse acordado, ela não deixava. Então a menina tinha um escape. E a Didi surtou. Ela virou outra. A Comic Con foi o começo do fim. Foi quando ela começou a perceber que ela tava perdendo Que o a casa controle caiu. e ela não tinha um plano pra isso. Ela tinha um plano pra tudo. Ela tinha um plano pra fingir a vida perfeita, pra fingir ser a mãe perfeita com a filhinha doente. E ela não tinha, acho que ela não teria força pra lidar com tipo, um rebelamento normal da Gypsy. Tipo assim, eu sei que eu tô saudável, eu vou sair de casa. Ela não teria forças pra segurar ela lá, ou ela teria matado a Gypsy. Será que ela esperava que a filha dela ia morrer, tipo assim, antes Sei lá, velho. de ela ver adulta? Porque Eu não sei. se ela tinha... Pensa assim, ó, no sentido de... Ela fez tudo isso com a filha dela, mas ela... Cara, tinha que saber que ela ia crescer. Uma hora ou outra ela ia crescer. Exato. Será que ela não se preparou pra isso? Eu acho que ela não pensou que a Gypsy teria capacidade de chegar num mundo Nesse onde ela não ponto. tivesse presente. Acho que ela achou sim que a Gypsy cresceria, mas não mentalmente. Então ela sempre reduziu a idade mental Acho que da ela nunca Gypsy. pensou nas consequências, né? Tipo, aonde vai chegar isso, né? Tipo, Em algum ela só foi momento- fazendo. Na cabeça dela, a Gypsy ia ficar doente pra sempre. E ela ia cuidar da Gypsy pra sempre. Existem várias histórias de pessoas reais que têm uma doença real e que o familiar cuida pro resto da vida. Só que não era o caso da Gypsy. Esse é o grande ponto. Ela fala, minha mãe era uma ótima mãe. Sim. Pra uma pessoa doente. E aí, logo depois disso, né? Que ela começa a conversar ali escondido na rede social, que ela conhece o Nicolas, né? Eu não sei o sobrenome dele, né? Que é o Não lembro de cabeça. É o mas fatídico, é onde tudo Nick. acontece. Nick. Nick. E foi ele que começou tudo. Ou foi os dois que começaram a fazer o negócio pra dar cabo. Eles se apaixonaram, vamos dizer assim. Então eram dois adolescentes na internet, vivendo ali em alguns submundos da internet, né? Então eles estavam em grupos muito nichados e eles se conectaram de uma forma impressionante. Eles tinham o mesmo tipo de pensamento, que é estranho, porque a Gypsy vivia praticamente em cárcere. E eles começaram esse web namoro, aonde um completava muito a ideia do outro. Eu acho que essa parada da mentalidade dos dois casa muito com que também é uma coisa que a gente já tinha trocado ideia, que ela tem a mentalidade mais infantilizada, né? Ela não tem um atraso no cérebro, mas ela tinha uma mentalidade mais infantilizada porque ela não tinha acesso ao mundo. E ele, no caso, tinha autismo, né? Então, eu acho que por isso casa. Eu não sabia dessa informação aí, não. Ele tinha autismo e ela, vivendo esse mundo, eles começaram a conversar e eles tinham gostos muito parecidos, eles se adoravam. E aí, o que a Gypsy falou? Vou te apresentar pra minha mãe. Quem sabe ela não aceita. E aí, eles marcaram ali um encontrinho no cinema onde a Gypsy iria apresentar o namorado pra mãe e deu tudo errado. Deu tudo errado. A Didi foi tão contra que naquele momento a Gypsy falou, pra mim ficar com o Nick, talvez a minha mãe não possa existir. Foi onde ela percebeu, tipo, que não teria outra saída. Ou é a mãe dela, ou é nada. Exato. É tipo assim, o momento que ela falou, nessa vida que eu levo hoje, o Nick não cabe. E entre a vida que eu levo hoje e o Nick, que é o homem que eu tô apaixonado, eu vou preferir o Nick. E será que essa não é uma conclusão que a gente também chegaria? Entre essa vida onde a minha mãe me força a ser uma pessoa que eu não sou e um cara que me aceitou exatamente como eu sou, será que eu realmente ia ficar do lado da minha mãe só porque ela tem o título de mãe? Eu acho que ela pensou até em só fugir.
Eu Acho que ela também. chegou nesse... Acho que eu só vou fugir. Ela- Mas como ela tinha fugido da outra vez, E deu não tudo errado... deu errado aí. Tipo, acho que ela ficou assim, ela vai me encontrar, tal. Eu acho que também tinha parado de ela ter medo da mãe dela, porque a mãe dela era uma sombra, né? Tipo assim, fugia. Aí uma hora minha mãe vai me encontrar. Vai me encontrar em Fugir algum pra lugar. onde? É, não Como? tinha. Esse é o ponto. A Gypsy queria fugir. Pra onde que ela ia? Como que ela ia? Ela não sabia como fugir. A única tentativa dela que ela tinha de fugir deu errado, porque ela realmente não sabia. Então ela não conseguia sentar e falar assim, Nick, é o seguinte, quero fugir. Vamos fazer isso, eu vou fazer isso, eu tenho esse dinheiro. Ela era tinha um nada. ser Nem ele, nem ela, habitante né? da Terra. E ele Caraca. também. Ele morava com os pais. Uma coisa que a gente tava falando aí quando eles trocavam ideia, né, no computador, que ela gostava muito de cosplay mesmo, os dois. E, mano, tem foto dela, tipo, fazendo cosplay. Não é cosplay que eles chamam. Tem um outro nomenclatura que eles faziam um pro outro, que era uma parada sensual lá com cosplay. Ela se vestia de Arlequina, mano. Fetiche? É, tipo, Ele tinha muito ela se vestia de fetiche. Arlequina, tem foto dela de Arlequina com faca na mão. Caraca, tipo, umas paradas velho. meio sombrias, assim, que eles gostavam. Porque de os mandar um dois, pro eles se outro. comunicavam pela internet ali. Escondidos, tipo assim, ninguém, a mãe dela principalmente podia nunca mais saber. Só quem sabia era essa amiga dela. A vizinha sabia que ela tinha um web namorado. Web namorado. Claro que ela não imaginava que a Gypsy tava trocando foto de Arlequina na madrugada, né? Ah, Eu a acho que vizinha, ninguém então, ajudou imaginava. ela. Não, a vizinha não fez nada, ela só era uma amiga. Isso era uma amiga. E a Didi também cortou essa relação quando descobriu essa palhaçada toda. Mas era isso, eles tinham uma questão de fetiche. E quando a mídia descobriu isso, meus amigos, a mídia falava que os dois eram um casal viciados em animes, cosplay, fetiches e assassinatos. Era isso Caraca, que eles tipo, eram, Pior assim. que parece a Caraca, Record velho. fazendo as paradas. As cartas do Yu-Gi-Oh! É do demônio. Aí coloca lá, começa a fazer, tipo, demonizar tudo. É igual quando, tipo, tem algum massacre, alguma coisa. Não, é culpa do Call of Duty, tá ligado? Os caras fazem isso. Eles se vestem pra fazer o mal. Eles se vestem, eles gostam disso. Então, e é total o discurso. Eles usaram a Gypsy Rose como discurso pra falar mal de anime, de série. Essas paradas mais violentas, assim, né? Tipo, falar, tem tipo, ó, o série, que tá filme. fazendo? Pegou uma menina do bem e no final ela matou a mãe. Nossa, velho. Né? Tipo assim, a mãe que era... Distorceram toda a história. A Gypsy foi muito maltratada pela mídia. Outra coisa que tomaria um processo meu, a mídia americana. A mídia e o sistema de saúde. Porque, cara, gosta, né? Como você falou lá no início, ela já era uma atração ali para os programas de TV. Aí depois virou uma atração maior ainda, porque virou um caso criminal, velho. Pra mídia isso aí era a melhor coisa, a cereja do bolo. Véio. E aí, como que foi o plano deles? Eles Depois que elas decidiram assim, não tem mais jeito. Qual foi o plano ali que eles... Ela entendeu, falou, é o seguinte, a gente vai ter que dar cabo aí da minha mãe. E ela entendeu que o Nick seria a pessoa que faria isso. Então, realmente, a Gypsy não chegou a fazer, né, cometer o ato de assassinato. Mas ela estava no plano 100% e depois eles iriam aí pra casa do Nick e iriam viver libertamente. Ela nunca chegou a fazer um plano. É que é uma coisa que a gente também falou, que a galera compara muito com o caso da Suzane, né? Que aí são duas Exato. coisas totalmente diferentes. Não é que, tipo, ela era psicopata, a Gypsy planejou e o cara executou. Tem uma questão ali, quero me libertar e vamos fazer junto, né? Exatamente. No caso da Suzane von Richthofen, ele é tão diferente do da Gypsy, porque no caso da Suzane, ela é uma menina que teve tudo a vida inteira, né? Saudável, tal, legal, bonita, de alta classe. E quando ela mata, né? Quando os cravinhos matam a família dela, ela deu uma festa. Tipo, eles chegaram, ela tava fumando e bebendo com os amigos na piscina. A Gypsy, ela tava desesperada pra ficar com o namorado, pra ter uma vida. Então, assim, tipo, a Suzane von Richthofen, ela matou a família, né? Porque ela queria ficar ali com o namorado. A Gypsy Rose matou a família porque ela queria andar. Então a gente não pode comparar as duas, cara. É muito agressivo essa comparação, é muito fora da casinha. Não é só o fato de ter matado os pais, né? Tem Exato. todo um contexto Tem um ali. background E ali. é isso que é o mais curioso, né? Porque assim, mesmo após ela ter matado ali, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas ela tem muita gente que fica do lado dela, né? Porque... Muita gente não, né? todo mundo... Essa é a grande 99% polêmica, essa é a das grande pessoas. polêmica do momento. É possível a gente perdoar a Gypsy Rose, mesmo ela tendo tirado a vida da mãe dela? E aí, pra mim, entra muito no que eu até comentei no TikTok e tal, que é o que é mãe? O que é ser mãe? Voltando pros Richthofen, eles proibiam a Suzane de ir pra balada.
A Didi proibia a Gypsy de comer. Então, viver, né? de Simplesmente viver. E aí você de respirar, né? Porque ela tinha que respirar por um tubo de oxigênio. Comer, né? precisava. Alguém Exato. tinha que comer. E aí você fala assim, não, eu sou sua mãe. Mas o que é ser mãe? Porque pra mim, você ser mãe é você criar um ser humano. E a Didi, ela botou a Gypsy no mundo e colocou a Gypsy dentro da própria doença dela de uma coisa muito absurda. Então você cobrar da Gypsy uma outra reação, sendo que, realmente, ela não conhecia o mundo o suficiente pra planejar uma coisa diferente do que eles planejaram. Tira a vida da minha mãe. Se a minha mãe sair da frente, a gente tá livre. E a única opção que ela chegou à conclusão ali é, beleza, vamos matar ela. E aí entra na onde o que a gente também tava conversando aqui nos bastidores. Que é assim, a participação do namorado é inegável. Porque o que me incomoda muito na série The Act, a retratação do Nick. Como se ele fosse um menino muito bonzinho, muito inocente. Eles abusam, assim, do fato dele ter autismo, né? Inocente. E fala assim, não, ele era muito inocente, a Gypsy planejou tudo e usou isso contra ele. Meu, isso não aconteceu. Porque se uma pessoa vira pra você e fala assim, vamos matar minha mãe? Você fala, não. Sim. Você fala, não vou. E ele foi. Porque ele também vivia num mundo de fantasia que ele criou. Os três viviam uma grande fantasia, cada um na sua. E pro Nick, que era um menino bem reprimido, socialmente falando, foi um momento que ele se sentiu assim tão superior, tanto que ele vai morrer na cadeia. Eu vou salvar ela, tá ligado? Eu vou salvar ela. Finalmente eu vou fazer alguma coisa. A pena dele foi diferente Perpétua. em relação à dela? Ele matou, né? Que assim, a Gypsy não botou a mão. Então, mas é um problema, assim, que pelo fato dele também ser doente, de certa forma, ele literalmente ser doente, talvez não merecesse a prisão perpétua por todo o desenrolar. Não que ele não merecesse estar preso. Óbvio que a pena dele ser maior que a da Gypsy, tá tudo certo. Porque ele foi lá, botou a mão na massa, ele falou assim, não, você é seu herói, eu vou te salvar aqui desse incêndio. Mas eu acho que a pena dele é muito rígida. Porque eu não sabia que ele estava preso, não tinha... Ele vai Ele tá morrer na preso, cadeia, ele tá não vai sair. perpétua. E uma coisa que a Gypsy falou, que ela foi uma garota que cresceu assistindo filmes da Disney. Então, quando o Nick chegou na vida dela, ela achou que ela tinha encontrado o Príncipe Encantado. E olha o que virou, né? Então, na cabeça da Gypsy, ele era essa grande figura salvadora que ia tirar ela daquele tormento. Ela faria qualquer coisa por ele, qualquer coisa. E aí, tipo, o caso em si, né, o assassinato, quando acontece, eles vão à noite, né, uma parada assim. Ele vai de noite. Vai à noite, ela fica dentro do quarto dela escondida lá, e aí ele comete o ato de assassinato. Foi o quê? Foi facada, né? Eu não lembro. Não lembro também direito como que ele matou. Eu acho, se eu não me engano, foi facada e foram 17 facadas nas costas. Tipo, tanto que quando encontram a Didi, ela tá virada pra baixo, né? Então ela não teve nem reação. Por isso que eu falo que ela... Foi dentro da casa... Dentro da casa no rosa. No quarto dela. Tipo, A Gypsy botou ele pra dentro, né? Eu acho que a mãe dela também, eu não sei se é em The Act que eles retratam isso, ela tomava uns remédios pra dormir. A Didi, não era? Sim. acho que era. Então, aí então ela ficava apagadona, ele só chegou, esfaqueou ela e acabou e foi embora. A Gypsy conhecia toda a rotina da mãe. Então, pra ela foi muito fácil saber Bolar qual o que era o plano. melhor momento. Inclusive, era o momento que ela mexia no computador. A mãe dela ficava apagadaça. Apagada. E ela fazia o que ela queria. E aí o Nick entra na casa, na famosa Casa Rosa, que era uma casa maravilhosa, e, beleza, mata lá a mãe. E aí, qual que foi o grande ponto de virada? A Didi não foi descoberta no mesmo dia. Não. Eles demoraram pra descobrir o corpo da Didi. E eles descobriram por uma publicação no Facebook da própria Gypsy, onde ela comemorou, falando, a vadia tá morta. Mas aí é onde entra o ponto de diferença. Caraca. Que tipo assim, não é uma comemoração, né? Exatamente. É um alívio, né? Suspiro de liberdade, talvez. Mas foi mais ou menos assim, né? Tipo, ela tava preocupada, né? Que foi a diferença que você citou entre a Suzane e a Gypsy. Ela amava a mãe dela, então ela tava preocupada com a mãe dela. Então eles tiveram essa ideia de que, tipo assim, a gente precisa fazer com que alguém encontre o corpo dela. E aí foi onde ela fez essa postagem. Sim. Eu lembro disso aí que eles criaram um perfil. Não, era no mesmo fake O perfil dela, Era, o perfil tanto dela. Que, assim, eles só descobrem porque a amiga dela tinha esse perfil fake, essa amiga que era vizinha dela, tinha esse perfil fake dela adicionado, então quando ela fez a postagem, ela se preocupou e ligaram pra polícia, né? Teve duas postagens, alguma coisa assim. Né? Eles já viram que elas estavam meio desaparecidas.
E alguma aí, coisa errada, né? tipo, elas sumiram do nada. Será que elas foram viajar? Será que elas fugiram de novo por causa do pai abusador? E aí, quando vai ver, a Gypsy tava postando aí várias coisas sobre a mãe estar morta no Facebook. A polícia chega, invade a casa, encontra a Didi lá, já morta na cama. É bem feio a cena, porque demorou alguns dias pra ela ser encontrada. Quando eles percebem que a Didi tá morta, eles ficam preocupadíssimos com a Gypsy. Acho que ela foi sequestrada. Acho que, se eu não me engano, a cadeira dela ficou na casa, né? Cadeira de roda, os remédios estavam na casa. Levaram a menina. Eles falaram, ela morreu. Ela morreu, mataram a menina. Porque ela era uma celebridade já naquela época. Ela já era famosinha. Ela sumiu, a mãe tá morta, mataram a mãe e levaram a filha embora. Vão tentar tirar dinheiro de alguma forma. Ou essa menina já morreu, porque ela não sobrevive sem os remédios. Ninguém nunca viu ela sem a sonda de respirar. Como que fazia 3 dias ela tava desaparecida? Que baque, né, velho? Que baque. Tipo, eu acho que até os policiais que conhecem o caso Nem um roteiro de cinema pensaria. Não dá, velho. Essa vizinha foi fundamental pra solucionar esse caso. Ela falou, ó, gente, ela tinha um namorado. Rapidinho a polícia achou o Nick, bateram lá na porta dele. Vamos até a casa. Eis que sai Gypsy Rose. Andando. Quem Mas é você? Tem eu vi no documentário, não, na série, né? Eles retratam que eles tentaram viver uma vida comum ali depois do assassinato, né? Essa parte depois da série do assassinato, a gente não tem como saber. Sim, o que aconteceu. É porque se é real ou não, como eu falei, tem algumas partes bem fantasiosas da série mesmo. E tudo bem, porque é um formato, faz sentido. Mas eles queriam só viver. Na cabeça dela, tava livre. Então ela foi pra casa do Nick, ela tava lá, tava andando. E pra ela foi uma surpresa. Quando ela ficou bem, não precisava dos remédios, ela começou a ficar super surpresa. Eles chegaram, o cabelo dela já tava espetadinho pra cima. Já tava crescendo. Caraca, velho. Então, assim, ela descobriu também que ela não era tão doente com o tempo. Com o tempo. Tipo, porque acho que apesar de ela saber que ela tinha alguma coisa errada acontecendo em torno da mãe dela, ela talvez achasse que ela tinha alguma doença mesmo. Tipo, alguma doença eu tenho, Porra, mãe. eu tenho, né? Pô, eu tenho 472 doenças. Se eu não tiver pelo menos uma, eu vou voltar e vou te esfaquear mais uma vez, pô. Mano, porque, é uma pelo menos eu tenho que ter. Ela achava que ela tinha câncer. Ela achava mesmo que ela tinha câncer. A Gypsy descobriu que ela não tinha câncer na cadeia. Tanto que nas imagens da cadeia ela tá mais saudável, né? Dá pra Ela ver. tá super... Tá saudável, tá a gordinha. Gypsy Rose é a única pessoa que foi presa e engordou 8 quilos. Tá gordinha. Mano, acho que ela comeu tudo que ela podia. Ana, ela comeu tudo e um pouco mais. Inclusive, tem até um meme, assim, porque ela podia pedir uma refeição e ela pediu Dr. Pepper, que é um refrigerante lá dos Estados Unidos, tipo assim, mas uma coisa baratinha, sabe? Todo mundo pedia, sei lá, não, me traz o melhor sushi, me traz a melhor carne. Ela pediu um Dr. Pepper, que é um refri, uma latinha de refri com um negocinho ali pra comer. Porque ela não comia nada. Ela não comia nada. Ela ficou viciada, ela ficou obcecada por refrigerante, assim. A menina ficou doida. Então, muito louco, mano. Cara, esse caso é loucura. Mas agora é o mais curioso, né? É o mais curioso, agora, que é o pós, né? Que é o pós, que a Gypsy Rose tá livre. ela acabou de ser solta, na verdade, né? Tem pouquíssimo tempo que ela acabou de ser solta. E ela não cumpriu toda a pena dela, né? Que ela foi presa em 2015 e ela sairia em 2025. Então ela tá saindo em regime semiaberto, né? Cumpriu 85% da pena dela e vai cumprir agora. Só que ela virou uma celebridade nos Estados Unidos. Podcasts, programas de televisão. tudo. Todo mundo quer saber. Vai casar também? 8 milhões. Vai ser o casamento da década dela. Não, ela tá casada, ela tá casada. casou já? Casou. Vai fazer Casou festa? com o Pra gente. Ryan. Porque fala pra gente como você tá acompanhando esse Tô desenrolar. acompanhando. Tô acompanhando toda a história da Gypsy, assim. Desde que eu conheci essa história me marcou bastante. E aí, beleza, né? Ela foi presa. É uma coisa muito interessante da gente falar. Ela foi presa não numa prisão. Ela foi presa em um regime que já era mais livre. Ela tinha a chave da própria cela. E quando ela foi pra prisão, ela fez várias amigas. E as amigas dela falavam, tipo assim, teria matado sua mãe também. É isso aí, vamos pra cima, próxima. De boa. Então, tipo, ela começou a ser aceita. Aí ela começou a namorar. Namorou um primeiro cara lá, o Ken. E aí o cara parecia que ele não queria muito esse mundo de fama e ela não sabia. Ela não conseguia ter noção do quão famosa ela era. Então, dentro da cadeia, a vida dela já começou a mudar muito. Muito. Contato com o pai. O pai voltou a ser 100% presente na família dela, na vida dela, porque é a única família que ela tem. A madrasta abraçou ela de, assim, braços totalmente abertos.
porque eles se sentiram culpados por isso. O pai da Gypsy Rose tem uma culpa muito grande por ele não ter conseguido salvar a filha, mas eu acho que ninguém conseguiria. Cara, mas Não imagina, dá, tipo, tem como. eu não sei, aqui no Brasil a gente tem mais a cultura, assim, da família ser sempre mais próxima. Mas, cara, imagina ser uma pessoa da sua família ali, tá numa cadeira de rodas e ela não deveria estar e você não perceber. Tá ligado? Exato. Imagina a culpa que você ia sentir. E aí ela cumpriu a pena dela. Eu acho que isso é uma questão, né? A Gypsy, ela foi julgada propriamente. A gente tem um sistema jurídico para julgar. Os Estados Unidos, ele é falho. Mas eles julgaram a Gypsy e eles entenderam que eles também cometeram falhas com essa menina. Então, por que a pena dela é diferente? Gente, o estado de saúde americano deixou ela passar 19 anos sendo torturada pela mãe. Então, ela teve uma pena reduzida, num regime muito mais leve, e ela foi ter aula. A Gypsy foi ter aula. E isso é o foco do sistema judiciário. O foco do sistema judiciário não é você tirar da frente uma pessoa que fez uma coisa errada com você. Ele é você ensinar aquela pessoa como que ela vai voltar em viver em sociedade. A ressocialização dela é a mais bem sucedida da história, assim, sem dúvida Não, mas nenhuma. aí entra no caso que é muito contraditório, porque, cara, não é que ela não fez algo errado, né? Ela é quase que uma legítima defesa, né? Não é quase. É uma de defesa. fato. Tipo assim, ela. Certo que teve o carinha que matou a mãe, teve A mãe. o fato, né? Mas eu mataria minha mãe se ela me medicasse desse jeito. Desse isso com você, né? Mas então, assim, particularmente eu acho que ela pagou, sim. Tipo, tal, beleza, ficou ali os 10 anos. O que eu acho que talvez entre um pouco em conflito com as pessoas é... A gente tem muito esse mundo de subcelebridade. Aqui no Brasil se discute muito isso, principalmente comunicação. Se discute muito o meio de subcelebridade, por quê? Porque quando você tem uma subcelebridade, você tem que ver o que ela produz. É. Então, assim, hoje a gente tem pessoas assim que tem 2 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram, que ninguém sabe quem é, que são os famosos desconhecidos. Só que... E a pessoa, ela não produz nada. Tipo assim, ela não faz um vídeo falando de filme, ela não faz um vídeo falando sobre a vida dela. Ela simplesmente é ela e é famosa. Então eu acho que a Gypsy meio que tá acontecendo isso. Ela só é a Gypsy e ela tá sendo famosa porque ela é a Gypsy. As pessoas estão curiosas. Estão curiosas pela saber. vida dela. Então eu não sei até que ponto isso vai chegar, tipo assim, dela ser famosa, tal, até onde ela vai. E até onde as pessoas vão seguir ela. Se vão seguir ela assim, pro resto da vida, por ela Mas ser a será que- Gypsy. Ou se a Gypsy vai conseguir produzir coisas, sabe? Tipo, Será daqui que isso pra não frente. se torna perigoso? Tipo assim, será que a Gypsy vai seguir os passos da mãe dela? Você é louco. Eu acho que não. Eu acho que a Gypsy, ela tem uma percepção hoje do mundo muito interessante. Tanto que esses dias, ela e o marido, né, eles compraram um ingresso lá para um jogo de futebol. E é o jogo do namorado da Taylor Swift. E ela é fãzona da Taylor, ela ficou doida. Ela falou, quero ir, tal, não sei o que, eles foram. E as matérias começaram a divulgar, tipo, Gypsy Rose é obcecada pela Taylor Swift. A assassina Gypsy Rose está procurando pela Taylor Swift. Gente, isso nunca aconteceu. Ela só falou, eu vou no mesmo jogo que a Taylor Swift, estou animada sobre isso. E aí as matérias não deixam ela sair desse rótulo de assassina, mesmo ela já tendo cumprido. Cara, tem uma reviravolta vindo aí, hein? Porque agora ela tá entrando na bolha e aprisionamento da fama, mano. Exatamente. Ela É um nunca foi problema. livre. Ela nunca teve uma tomada de decisão. Sim, Exclusivo, hein? Exclusivo essa ideia que, tipo, Gypsy Rose pode estar entrando em uma outra prisão, que é a da fama, que a fama Exato. aprisiona. Exato. Tipo um cara, eu vou citar um cara que é muito acima, né? E tem nada a ver também, que é o Neymar. O Neymar não consegue. O Whindersson Nunes. Você acha que o Whindersson Nunes consegue tomar um sorvete no shopping? Não Não consegue. consegue. E ela talvez entre nessa bolha, tipo assim, porra, eu não posso sair de casa. Eu não posso mais E chegar é em o casa. ponto onde, juridicamente, ela é inocente, mas no júri popular, eles não deixam de chamar ela de assassina. Eles não deixam ela sair desse rótulo porque é o que rende. Cara, mas é porque é a mídia, né? A mídia é muito... Você não vai querer dar uma Canalha, notícia velho. de uma menina que tá super bem, Uma menina qualquer, no que caso. ficou feliz, que tá Que é uma casada. parada que a gente conversou do hate também. Do Tipo, eles não hate. querem divulgar assim, Gypsy Nada. Rose está super bem. Não. Assassina da própria mãe, Gypsy Está Rose. atrás da Taylor Swift. Tipo, pra meu. assassinar a Taylor. É uma thumb bem melhor, né? Também, É um vende bem título mais. bem- Vende Dá bem muito mais. clique. Dá bem mais clique. E assim, e pra Gypsy, ela sabe que isso é um problema. E ela quer ajudar as pessoas com a síndrome que a mãe dela tinha, que é a Munchausen.
Ela quer falar com as pessoas e educá-las juridicamente. Então, ensinar quais são os seus direitos. Ela falou que ela já disse isso abertamente em um podcast que ela foi recente, de que ela quer começar a produzir conteúdo sobre isso, sobre como ajudar. Uma mãe procurou a Gypsy. Por quê? O pai, assim que as pessoas, toda vez que a internet descobre uma síndrome, ela começa a falar que tem. Pipocar. Toda Aconteceu vez que... com a síndrome de Tourette, foi uma das mais hypadas aí. a Todo Billie mundo tinha. Eilish tem essa síndrome, e com a Billie Eilish, várias pessoas começaram a falar que tinham essa síndrome, e, tipo, é uma síndrome bem rara. Bem raro. Eu nunca tinha ouvido falar antes da Billie Eilish. E com a síndrome da mãe da Gypsy, aconteceu meio que a mesma coisa. Então teve uma mãe nos Estados Unidos que está sendo processada pelo pai, aonde o pai alega que ela tem essa síndrome. E ela não tem. Ou diz que não tem, né? Também não vou botar minha mão no fogo por nenhum americano. E aí você entra nesse conflito e ela foi procurar a Gypsy. E a Gypsy falou, opa, aqui eu consigo ajudar. E de mãe com louca é comigo mesmo. Aqui eu entendo os sinais, né? Aqui eu entendo os sinais. Então, assim, a Gypsy, na verdade, o plano dela pra ela é se tornar uma referência em ajuda a pessoas que têm uma mãe com essa síndrome. Mas será que a internet vai deixar? Será que a mídia vai deixar? É, a fama. É o preço da fama, né? E eu acho que, tipo, aí é um caminho, tá vendo? Ela Pode encontrou... abrir uma ONG, por mais- né? ela é uma subcelebridade que encontrou um caminho de Exatamente. produzir algo pra sociedade, né? Como criadora de conteúdo Gypsy Rose, né? Vou criar um Exato. conteúdo, Tem tipo... milhões de seguidores agora, né? Eu sei lá, é bizarro falar isso, né? Mas eu simpatizo com a Gypsy. Eu acho que ela teve uma vida muito difícil e ela conseguiu extrair o melhor de uma forma muito louca. Então, quando você vê ela conversando e ela fala sobre a mãe, tipo, a minha mãe era uma pessoa doente. Porque ela fala até pras pessoas que têm raiva. A gente escuta essa história, quando eu escutei essa história, eu fiquei louca. Fica revoltado, né? Falei, que mulher, nossa. E aí, a Gypsy fala, gente, não odeiem a minha mãe. Ela não era saudável. Em nenhum momento a gente teve a ajuda que merecia, que a gente precisava. E agora ela quer proporcionar essa ajuda para outras pessoas. Que é a famosa frase, né? Que é, minha mãe seria uma mãe perfeita pra uma criança que está verdadeiramente doente. Exato. E talvez essa síndrome dela fosse tão bizarra que ela, de fato, acreditasse que a filha dela era doente. Acho que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber, mas Acho tipo que assim, aí é- não, minha filha é doente. E, tipo, é porque o nosso cérebro consegue produzir isso é. e nos enganar, né? Tipo, a gente acreditar tão veementemente em alguma coisa que, tá ligado? Não tem Eu como tirar. acredito que ainda tinha um aspecto ali de maldade Tem. depois de um certo Eu ponto. acho que evolui, né? Evoluiu, A maldade evolui na minha cabeça. Acho que a ganância ali de ter as coisas, saber, acho Cara, que consumiu ela. É isso, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, não tem tanta polêmica na parte de, tipo assim, cara, beleza, ela pagou. Eu acho que a mãe dela teve a pena talvez que merecia, de repente, né? Se ela pegasse perpétua, ou até, porque nos Estados Unidos também tem a pena de morte. YouTube não derruba. Nos Estados Unidos também tem. Então, tipo assim, é uma pena pelo que aconteceu. Óbvio que ela se arrependeu. Acho que a Gypsy também pagou. O menino lá vai pagar o resto da vida dele. Eu só não sei o que fazer com esse depois, sabe? Tipo, eu acho que, beleza, eu tô feliz por ela. Gypsy, vai viver sua vida. E agora eu não sei se, tipo, caramba, eu seguiria ela no Instagram, se acompanha. Eu fico nesse conflito comigo. Tipo assim, caralho. E Tá tem certo muito de isso, né? conteúdo mesmo, né? Porque aí vai da gente. Eu como seguidora, será que é legal eu curtir a foto da Gypsy Rose comprando um tênis? Porque o que ela fez realmente até então? É o que vocês falaram. Ela não produz um vídeo educacional. Ela não tá falando, ela não tá ajudando ninguém até agora, né? Ah, tá só ela. Ela só viveu um trauma e agora ela tá muito famosa por causa desse trauma. E isso é tão comum, isso é tão recorrente. A gente tem um caso no Japão de uma menina que ela esfaqueou o próprio namorado por puro ciúme. Ele era bem bonitão, assim, aí ele trabalhava num bar. Ela esfaqueou ele porque ela tinha muito ciúme dele. E tiraram uma foto e ela é famosíssima. A galera usa ela de camiseta. Eles têm ela em todos os lugares. Então é isso, né? A internet gosta muito do bizarro. Bizarro, a gente é bizarro. Né? Bizarro. É isso, tipo assim, se dependesse de mim da Gypsy, você está solta, vai viver sua vida e tá tudo certo. Tipo, sem esses holofotes que ela tá tendo.
Mas também eu acho compreensível ela ter tantos seguidores, porque as pessoas são curiosas. Cara, falou assim de fofoca, tem true crime envolvido, mano, a galera vai estar lá. E, tipo, beleza, você quer seguir, por mim, tudo bem. Mas eu acho que eu, tipo, se fosse depender de mim, eu falar, Gypsy, vive sua vida aí, tá tudo bem. Até porque, como eu falei, a fama pode acabar virando um aprisionamento pra ela. Mas pra gente finalizar, você acha assim que O veredito. O veredito, assim. Bateu o martelo. Nanda, você acha que a Gypsy Rose é inocente ou não nesse caso aí? Eu acho que ela é culpada e inocente. Eu acho que ela é vítima e culpada ao mesmo tempo. Mas, na verdade, talvez ela seja assim... Ela é culpada e pagou juridicamente pelo que ela precisava, mas o problema do caso da Gypsy é que tem um culpado maior do que ela, que é o sistema de saúde. Não é a mãe, não é a Gypsy. As pessoas, pra mim, são todas vítimas nessa história. Acho que esse é o ponto. Eu acho que todo mundo nessa história é um pouco de vítima e um pouco de vilão. E aí é uma grande história de anti-heróis, só que não é um filme da Marvel. Aconteceu nos Estados Unidos e a gente tá vendo a menina aí vai fazer o quê com ela agora? A mãe da Gypsy só viu a oportunidade, né? Ela só Ah, achou a oportunidade. Tá 1-0. Você, 1-0 pro sistema. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Exatamente. E eles vão fazer negócio. Cara, eu acho que se eu tivesse no júri ali pra julgá-la culpada, acho que estaria de bom tamanho a sentença que ela pegou. Eu acho que hoje ela é inocente e, como eu falei, merece viver a vida dela. E é isso. Não sei se eu seguiria ela. Talvez quando ela começar a produzir alguma coisa e tal. Não sei se eu acompanharia a vida da Gypsy. Gypsy é porque tem um G ali, né? Mas é da Gypsy. Não sei se eu acompanharia a vida dela, mas acho que tá tudo bem, que as pessoas tá tudo bem torcer por ela. Torço pra ela também ser feliz, porque afinal ela perdeu 30 anos da vida dela. É uma porcentagem muito grande daquilo que você tem de melhor na sua vida, que é a sua juventude. Torço pro melhor pra ela, então. Eu acho que hoje ela é inocente, merece. Eu acho que a Gypsy é inocente, porque eu posso falar, inocente. Eu gosto. Palavras fortes. Eu acho que a Gypsy é inocente, né? Mas assim, ela teve que pagar pelo crime que ela cometeu, porque de fato é um crime que ela cometeu, mas ela é inocente pela situação que ela foi colocada. Eu diria que hoje, assim, no dia 12 que a gente tá falando que hoje ela é inocente. Hoje ela é inocente. Ela não foi, mas hoje ela é. Exatamente. Hoje ela é. Então a gente não pode exigir dela ou deixá-la marcada pra sempre com o que ela fez. Exatamente. Porque o que ela fez, ela pagou. Hoje ela é inocente, cumpriu a pena Hoje dela, ela é inocente. Tá paga, tá tudo certo e é isso. Mas não foi. Não foi. É né? inegável a participação dela, é inegável o crime da mãe. Um bando de criminoso numa casa rosa. É tipo assim, é só dizer de fato assim, tá tudo bem você torcer pela Gypsy de verdade. Você só não pode torcer, tipo, pra Suzane von Richthofen. Você não pode, tipo, assistir Dahmer da Netflix e começar ainda a usar o cara. Gostar do Capitão Pátria. Essas coisas assim. Homelander, te amo. Cara, nesse sentido assim da galera que realmente cometeram atrocidades nas suas vidas e são verdadeiramente culpadas, né? Os famosos serial killers. Então, cara, você só não pode ser bizarro a ponto de endeusar esse tipo de pessoa. Agora você torcer pelo bem da Gypsy, tá tudo bem, mano. Tipo, você querer que ela volte a ser um ser humano, tá tudo bem, assim. O problema é, por exemplo, no caso da Suzane, que a menina mentiu. Ela matou os próprios pais e passou um tempão falando, não matei, se vestiu de criança, tal, não sei o quê. Aí, tipo, tem certeza que esse é seu ídolo? Entendeu? Não tem gente mais legal na internet pra você gostar? Como que era o nome do... tem até um filme do Zac Efron, no caso dele, que foi o primeiro que teve a nomenclatura de serial killer. Ted Bundy. Cara, o Ted Bundy, ele era tão bizarro de persuasão, assim, que ele era bonitão e tal. Tipo, mano, as meninas iam pro julgamento com cartaz, tá ligado? Loucura, tipo né? Tipo assim, velho? o cara com cartaz, até de te amo, não sei o quê. O cara tinha tanta vaidade que ele defendeu a si mesmo, tá ligado? Sim. Ele dispensou Quer advogado. conhecer um psicopata? Quer conhecer um psicopata de verdade? Ted Bundy. Não tem nenhum psicopata mais psicopata do que ele. Porque ele era totalmente desligado, essa parte do emocional. Ele cometia os crimes por pura satisfação própria, por puro ego. Tanto que ele se defendeu, exatamente. Ele fez a própria defesa. Ele se achava tão bom, tão acima de tudo e todos. Que ele ia conseguir persuadir todo mundo. Que ele ia persuadir todo mundo. E o cara era bonitão, tinha uma família, ele tinha mulher.
E na cadeia, ele recebeu tanta cartinha que ele parecia um membro do BTS. Eu acho que existe essa linha tênue entre a bizarrice de você realmente sentir pena de um cara que cometeu atrocidades e a Gypsy Rose. A gente já sabe. São duas variáveis totalmente diferentes. Tem Gypsy Rose, a linha e o restante. A gente já sabe que a Nanda vai ter que voltar aqui pra falar das duas. Nossa, super volto. Bom, cara, mas é meio isso, né? Façam um veredito aí nos comentários. Digam se o que vocês fariam nessa situação. Se ela é inocente, se ela não é. O que vocês já acham de tudo isso, né? A gente quer agradecer, né? Nanda. Eu Muito que agradeço obrigado vocês aqui pelo papo. convite. Foi top demais. Foi bom, eu foi bom. adoro falar sobre isso e me deixa até um pouco nervosa, né? Porque como que você marca um bate-papo pra falar, vamos falar sobre a Gypsy? Vamos fazer um rolê? Vamos falar sobre a Gypsy? Vamos bater um papo sobre uma mulher que matou a mãe? Sim. Mas assim, antes da gente encerrar, né, Nanda? Tipo, falar um pouco, não sobre você no geral, mas assim, o que tem lá no seu canal, né? Sobre criação de conteúdo, o que você tá falando hoje em dia? O que as pessoas podem esperar lá das suas redes sociais? E também fala quais são suas redes sociais, TikTok, Show. Instagram, pro pessoal. Hoje eu tô 100% focada. Vamos falar sobre mim. Eu tenho 22. Hoje eu tô produzindo conteúdo mais pro TikTok mesmo. Então, siga lá, Nandayo. Nandayo é uma palavra em japonês que significa o quê? E é justamente esse o motivo do meu canal. A gente vai falar sobre toda a cultura pop. Toda a bizarrice que você vê na internet, você pode ter certeza que eu vou estar falando disso lá como se fosse um chat de amigas, uma videochamada lá. Então a gente fala sobre a Gypsy, a gente fala sobre a indústria da música. Eu comento aí realmente tudo relacionado à cultura pop. Séries, filmes, tudo que tiver bombando aí, você pode dar uma procurada lá que eu vou estar dando uma opinião. Boa. É o mesmo arroba, né? Do Instagram e do... Mesmo arroba, Nandayo, no TikTok e no Instagram. Boa, isso aí, Ismael. O papo, eu gostei do papo, foi muito bom. Podemos fazer mais programas. Podemos fazer mais. Não, agora eu quero que você volte aqui, né, pra falar de outro assassinato. O meu favorito de polêmica... Meu favorito de assassino, ele... Não, é sério. É porque, assim, eu fui um dos poucos no TikTok que falou sobre Amor e Morte, que é a assassina do Machado, que você não conhece, essa é da HBO Max? Eu esqueci o nome dela... Montgomery, o sobrenome dela. Quem fez ela é a Elizabeth Olsen. Fez ela. E tem uma série na Star Plus também que eu esqueci o nome. Ela matou a mulher com 42 machadadas. Posso dar o plot aqui? Pode. Solta. Olha o spoiler. Spoiler. Ela foi inocentada. Vocês não conhecem a história da... Quem de Montgomery? A assassina do Machado, HBO Max. Uma minissérie, ela concorreu ao Globo de Ouro, inclusive, pela performance dela. E é um dos casos, assim, que eu mais gosto de discutir, porque todo mundo discute se ela realmente merecia ser culpada ou não. Ela foi ressocializada. Ela não foi presa, ela foi inocentada. Hoje ela vive... Ninguém sabe em qual estado ela mora, nos Estados Unidos, qual é o nome dela, qual é o endereço, ninguém sabe nada. Porque ela foi ressocializada dessa forma, porque ela não conseguiria viver a vida dela com o mesmo nome e tal. Mas, mano... É que 42 machadadas, você me pega um pouco, amigo. Vou ter que te dizer que... Não, então, mas é porque tem argumentos. 42 argumentos, hein? Eu sempre uso um argumento que é assim, se uma pessoa... Vamos supor... Caramba, nós estamos estendendo muito isso aqui. Não, deixa pro próximo episódio, por favor. Deixa pro próximo. Mas eu uso um exemplo muito interessante, que é uma coisa que acontece com a Ellie de The Last of Us, que é um exemplo muito claro pra mim sobre o que poderia acontecer na situação. Mas a gente vai discutir nos bastidores, depois a gente traz esse episódio de a assassina do Machado. A gente tem vários pontos aqui pra colocar. Mas assistam, que é muito bom, sério. Eu agradeço você que tá assistindo aí. Se você tá assistindo, gostou desse papo aqui, né? Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí. Qual outro vídeo, qual outro tema que a gente pode trazer aqui? Agradeço novamente a Nanda por contar toda essa história aqui. E a gente te espera em um próximo vídeo, viu? Então, beijo, até mais, viu? Pessoal. Valeu, galera. Até a próxima, viu?